Olá, minhas pessoas. Eu sou o Grão-Mestre Rubian, da Corte das Bibliotecas da Sabedoria. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês e indicar para vocês uma série que inicialmente era uma trilogia, mas agora está se expandindo, que é então a incrível série Corte de Espinhos e Rosas, que são então estes 3 livros aqui, com o primeiro sendo Corte de Espinhos e Rosas, o segundo sendo Corte de Névoa e Fúria, e o terceiro sendo Corte de Asas e Ruínas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trilogia, sem spoilers, logo após a abertura. Venham comigo que estou aguardando vocês. Pois então, meus queridos, é a primeira vez que eu apareço aqui neste canal, o Grão-Mestre Rubian da Corte das Bibliotecas de Sabedoria. E eu venho aqui então e já deixo avisado para vocês que irei estar participando deste canal Lervicia todas as vezes que formos falar sobre obras de fantasias épicas, obras envolvendo elfos, feéricos e todos esses seres mágicos. E hoje a gente vai falar dessa trilogia super legal que saiu pela editora Galera Record, no selo da editora Record, pelo selo Galera. Essas edições que eu tenho aqui são as edições com as capas antigas. Hoje elas já estão sendo vendidas com uma capa de padronagem nova e muito bonitas. E antes da gente começar, alguns recados rapidinhos que o dono deste canal me pediu para poder passar para vocês. Primeiro, que o canal no momento está desmonetizado, só vai retornar a monetização em janeiro, no final de janeiro. Então até lá, para que o canal não caia no esquecimento e no limbo, lembrem-se de deixar o gostei e de aí nos comentários deixarem os seus comentários básicos. Pode ser um emoji, pode ser uma frasezinha, qualquer coisa, para fazer com que o canal continue subindo na relevância do YouTube. Segundo, se você gosta do conteúdo aqui do Lervicia, considere se virar um apoiador. No comentário fixado aí embaixo vai estar o perfil do Apoia-se do Lervicia, com diversos valores que você pode escolher e diversas recompensas para os apoiadores. Terceiro, se você vai comprar qualquer coisa na Amazon, seja neste mês da Black Friday ou em qualquer outro momento da sua vida, tomara que vocês tenham uma vida eterna como eu, um elfo feérico, comprem pelo link da Amazon oficial do Lervicia do Rubens, que vai estar fixado aí embaixo. Vocês podem comprar qualquer coisa. Podem comprar sementes para plantar no seu jardim, podem comprar borboletas de enfeite, folhas e flores de enfeite para enfeitar a sua casa élfica. Podem comprar qualquer coisa. Podem comprar petiscos e alimentos para os seus animaizinhos, pois eles são muito importantes. Comprem qualquer coisa por esse link e vocês estarão ajudando extremamente ao canal Lervicia. E terceiro, e o mais importante de todos, nessa semana de Black Friday e agora no final do ano, temos aqui embaixo a wishlist, a lista de desejados do Lervicia, com todos os livros que o Rubens e o Lervicia querem ler e trazer vídeos aqui para o canal. Então aproveitem as promoções da Black Friday, aproveitem o Natal e mandem presentinhos aí para o Rubens, como forma de agradecimento a esses 14 anos de canal, de dedicação e de conteúdo aqui para o Lervicia. Agora, vamos falar do que interessa, né? Esses 3 livros aqui formam, então, a primeira trilogia. Eles, inclusive, fecham uma única história. A ponta solta que fica no terceiro, ela é mínima. Você pode começar e terminar a leitura desses 3, somente com esses 3. Não é necessário você continuar as leituras da série, porque a série termina de uma forma satisfatória aqui, mas já foram lançados outros 2.
Lançaram então o volume 3.5, que é o que fica entre o volume 3 e o volume 4, que é o Corte de Gelo e Estrelas, esse livro aqui, e o volume 4, propriamente dito, que é o Corte de Chamas Prateadas, este daqui. Como vocês podem ver, os livros são grandes, eles vão aumentando conforme a série vai passando. O primeiro volume, Corte de Espinhos e Rosas, é mais curtinho, é uma leitura extremamente dinâmica, extremamente rápida e muito satisfatória. E o segundo e o terceiro são bem gordinhos, mas eu já deixo aqui adiantado para vocês que são livros com a leitura muito rápida, com uma leitura muito dinâmica, aquele tipo de leitura gostosa, que você pega para poder ler e você fica empolgado, você fica animado, você não quer largar as páginas, porque a escrita da autora é viciante, a forma como ela constrói este mundo novo é impactante e muito original. Vamos então à história, né? Porque eu estou falando aqui sobre os arredores da coleção, mas não estou falando da história. Então, começando, nós vamos acompanhar desde o primeiro até o terceiro volume a nossa protagonista Fairy. Lembrando que é uma obra de fantasia e se passa então em um mundo fantástico, não um mundo real. E neste mundo aqui já tivemos muitas guerras entre a minha raça, os feéricos, e a raça dos humanos, do qual a nossa protagonista faz parte, a Fairy. E após a morte da mãe da Fairy, a família dela entra em um luto extremo. Eles perdem toda a sua riqueza, porque eles eram de família nobre, e agora são obrigados a morar em uma cabana, no meio de uma floresta escura, densa e perigosa, que fica bem nas bordas da fronteira, que é uma fronteira mágica, traçada através de um tratado de paz entre os feéricos e os humanos. E, por conta disso, o pai não consegue trabalhar mais, porque ele teve um problema com a perna dele. As duas irmãs dela, mais velhas, são mocinhas, cada uma a seu modo. Uma é muito ligada ainda à nobreza que ela fazia parte antes, então ela se recusa a caçar. E a outra, embora seja uma pessoa de alma muito pura e muito bondosa, ela não foi feita para esse tipo de coisa, para trabalhos manuais, então ela cuida muito da casa. E acabou sobrando para a nossa protagonista mais jovem, a Fairy. E a Fairy, ela assume esse papel de caçadora para trazer o sustento alimentício para casa. Ela caça tanto carne para eles comerem, quanto pele para eles fazerem alguma coisa ou venderem no vilarejo mais próximo e obterem algum dinheiro. E eis que em uma dessas caçadas, e isso é bem no começo do livro, em uma dessas caçadas ela avista um lobo gigantesco, muito grande, e que parece não ser de origem animal. Esse lobo parece ser de uma origem bem desconhecida, quase mágico. E ela vê uma oportunidade naquele lobo de ganhar muito dinheiro com sua pele, de ter provisões para muito tempo na sua casa, e ela atira uma flecha nesse lobo. Ela atira a flecha nesse lobo, só que mais do que depressa, alguma coisa acontece. Ela volta para casa com o lobo, retira toda a pele e tudo mais, mas quando ela já está em sua casa, a casa dela, a cabana dela no meio da floresta, é invadida por um ser mágico, um ser encantado e bestial. Esse ser tem chifres gigantescos, tem pelagem por todo o corpo, e ele emana uma aura ameaçadora. Ele se diz ser o grão-lorde, o grão-mestre da corte primaveril. E por conta do ato da Fairy, que foi matar um animal mágico, ela vai ter que ser punida. Então ele dá duas opções para ela. Ou ela pode ser punida através de castigos e morte, ou ela pode ser punida através da escravização, levando ela então até a sua corte, até o seu castelo, depois dos muros onde ficam o reino élfico,
o reino feérico, e ela vai ter que viver toda a sua vida lá. Então, pegando aí a referência, né, ao Bela e a Fera, né? E é especialmente isso que a gente vai ter neste livro aqui. A gente vai ter um reconto do conto de fadas clássico que a gente adora muito, a Bela e a Fera. Só que com toda a linhagem e a roupagem que a Sarah J. Maas propõe colocar em seu livro. Porque a gente vai ter, claro, os ambientes importantes da Bela e a Fera, como esse castelo gigantesco, os funcionários desse castelo, que todos são obrigados a usar uma máscara por conta de uma maldição que ocorreu por ali. Temos muitas flores ao redor desse castelo, afinal, o grão-mestre da corte primaveril, ele é da corte primaveril, né? Então você vai ter flores o tempo inteiro, nunca vamos ter inverno aqui, sempre vai ter aquele ambiente lindo, florido e tudo mais. E esse senhor grão-mestre, que a primeiro momento se mostrou como uma fera horrenda e assustadora, ele tem uma outra forma. Ele tem uma forma bela, esguia, protuberante no quesito força e magnética. E essa história, então, vai continuar a partir daí, porque a Feyre vai começar a perceber que este caminho que ela tomou como escrava da corte primaveril pode levar a outros caminhos. E ela vai começar a olhar para o seu captor com outros olhos. Mas não é só isso que a história vai ficar, porque senão ela seria somente um reconto básico de A Bela e a Fera, né? Aqui nós vamos ter também as outras cortes, pois há outras cortes, a corte outonal, a corte da noite, a corte, eu esqueci o nome da corte do Lucian. Tem a corte invernal, tem várias cortes diferentes. Elas não se dão muito bem entre si, inclusive tem algumas cortes que são meio que de mal umas com as outras. E por um momento vai aparecer o grão-mestre Lucian, da corte noturna, eu esqueci, da corte das trevas. Me desculpa, gente, é porque eu li esse livro em agosto. Mas o Lucian, grão-mestre dessa corte, vai aparecer e por um tratado, para poder manter um tratado de paz entre a corte dele e a corte do mestre Tamlin, da corte primaveril, ele vai exigir ficar uma semana com a Feyre em seu castelo, em sua corte. Uma semana com Lucian, uma semana com Lord Tamlin. E a história vai se formar a partir daí, porque você vai começar a ver pontos de vista diferentes. Personagens que você achavam que eram vilões vão se tornar mais interessantes. Personagens que você achava que eram mocinhos vão se tornar desprezíveis. E o que mais enriquece essa história toda é toda a construção da ambientação e do mundo que a Sarah J. Maas faz com essa história. Eu li esse livro aqui em apenas um dia, peguei, li de uma ponta a outra, e eu fiquei mesmerizado, apaixonado pelo modo como ela vai construindo as cortes, como ela vai construindo o ambiente, vai construindo as regras, vai construindo a dinâmica de como funciona o reino dos elfos, o reino dos feéricos. A gente pode confundir elfos com feéricos, porque eles são bem parecidos, né? Feérico seria uma forma mais arcaica e até original de se referir às fadas. Só que o imaginário popular atual considera a fada como exemplo a fada Sininho, Tinkerbell, de Peter Pan. Mas a gente sabe que fadas não se resumem somente a esse tamanho e a esse tipo de poder. As fadas antigas, as fadas seculares, as fadas da cultura do passado eram dessa forma aqui. Por isso chamadas também de feéricos e por outras vezes chamadas de elfos, como foi o próprio professor Tolkien fazendo em sua obra O Senhor dos Anéis, pois ele pegou as lendas e mitos do povo feérico do passado e deu a sua interpretação, trazendo eles para as formas de elfos. Então, essa é mais uma das formas dos feéricos. Elfos, feéricos, fadas.
E aqui a gente vai lidar especialmente com essa forma feérica mais semelhante ao que hoje a gente tem como referência os elfos. Só que eles têm então os seus poderes, eles têm as suas fraquezas, eles têm as suas forças, eles têm seus interesses, e uma coisa muito legal: os feéricos, as fadas, os elfos, não são bonzinhos. Eles são gananciosos, interesseiros, cheios de gana por poder, e é um mundo extremamente encantador. Nesse primeiro volume em específico, a vilã, que é aberta para todos, não me encantou. Eu achei ela uma vilã bem fraquinha, uma vilã quase cartunesca, não me encantou essa vilã, mas tirando essa vilã e o papel principal que ela vai ter mais pro final, tirando essa vilã, é um livro maravilhoso, o que nos leva então para as suas outras continuações, porque nas próximas continuações já nos livramos dessa vilã que no meu ponto de vista foi bem sem graça, e aqui nós temos uma trama mais política. Nós vamos ter aqui romance, afinal essa trilogia é uma romantasia, né? A mistura de romance com fantasia. Tem, claro, nessa trilogia ceninhas sexys, calientes, e muitas, viu? Muitas ceninhas sexys e calientes, o que deixa aquela pimentinha no ar para quem gosta desse tipo de livro. Mas nessas duas continuações o mundo se expande ainda mais, assim como a politicagem ao redor de toda essa cultura feérica. Porque, como eu disse para vocês, nem todas as cortes feéricas se dão bem, outras são abertamente declaradas inimigas, e tem toda essa questão da barreira construída no Tratado de Paz entre os feéricos e os humanos. Você vai ter assim uma virada de 180 graus no segundo volume, porque o segundo volume vai explorar outros tipos de cortes, outros tipos de governantes, e o terceiro volume vai lidar com uma guerra gigantesca do mundo dos feéricos, reverberações da politicagem, das tramóias que as cortes estão fazendo entre si. E são livros maravilhosos, eles são gigantes. Eu li cada um em 2 dias. Ou seja, para vocês verem o nível da narrativa e da criatividade da autora. Ela tem uma narrativa escrita simples, mas muito dinâmica. Ela tem uma criatividade para suas histórias de forma ímpar, que faz com que a gente fique assim hipnotizado pela história. E eu finalizei os 3 em, não lembro se foi agosto ou setembro, mas foi questão de esse aqui em 1 dia, esse aqui em 2 dias e esse daqui também em 2 dias. Então, livros esplêndidos, maravilhosos, livros assim sensacionais para quem gosta de fantasia épica, para quem gosta de romance, para quem gosta de ceninhas calientes aqui e ali. Não é a todo momento. Tem um volume, se eu não me engano, o segundo volume, isso é mais presente. Mas essas cenas não atrapalham o andamento da história, até porque os livros são grandes, então o andamento da história é perfeito. E eu recomendo para todo mundo que quer ler uma boa fantasia e quer adentrar nesse novo subgênero do mercado aí, que são as romantasias. E lembrando, dá para você ler os 3 livros e ficar por aqui. As pontas soltas que ficam no terceiro são ínfimas e não vai. Se você não virou mega fã da série, se você quiser parar por aqui, você pode parar por aqui. Aí terão então os outros 2 volumes. O volume 3,5, Corte de Gelo e Estrelas, e o volume 4, Corte de Chamas Prateadas. Esses 2 aqui eu não li ainda. São separações que eu fiz para janeiro de 2025, que eu já quero começar, até porque a autora ainda não escreveu o volume 5, porque ela prometeu fazer nessa nova série aqui uma nova trilogia, inclusive até mesmo a protagonista muda, é uma outra protagonista totalmente diferente. Ela apareceu brevemente nos 3 primeiros livros, aqui ela assume esse protagonismo e cá entre nós é uma protagonista que divide muitas opiniões em meio aos fãs da série. Eu, particularmente, pelo pouco que eu vi dela na trilogia inicial, eu gostei muito dela. Então, estou curioso para poder ler
esses aqui. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resenha de hoje, do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês curtam essa indicação. Vou deixar todos os livros linkados aí embaixo, lá para o site da Amazon, para vocês comprarem ele. Comprem pelo link do Ler Vicia, que isso ajuda demais da conta. E até o nosso próximo vídeo. O Grã-Mestre Rúbian, da Corte das Bibliotecas e Sabedoria, fica por aqui. Até o nosso próximo vídeo.